Bom, a gente fala agora sobre o percentual de famílias endividadas no Brasil, que chegou a 80,4% em março, segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A marca renova o patamar do histórico de endividamento da série da pesquisa, é um patamar histórico, portanto, e a parcela de famílias com dívidas em atraso totalizou 29,6% no período, mantendo o nível do mês de fevereiro. Já o total de consumidores sem condições de pagar as dívidas em atraso atingiu 12,3%. O comprometimento da renda das famílias brasileiras com o pagamento de dívidas ficou em 29,6%. A pesquisa apontou um aumento do endividamento de todas as faixas de renda, com desgaste para os ganhos acima de 5 salários. Nas famílias com renda de até 5 salários, houve redução no percentual de inadimplência. E a falta de condições de pagamento de dívidas em atraso recuou no grupo com renda de até 3 salários. Vamos falar então sobre esse cenário de endividamento, que segue sendo uma das principais pautas, ainda mais nesse ano de eleição. Nossa analista Lucinda Pinto está aqui comigo para explorar um pouco mais sobre esses números da pesquisa. Boa tarde. Boa tarde, Muri. Tudo bem? Tudo bem. Pena que é um assunto super pesado e a gente sabe que é muito difícil para muitas famílias. Ano passa, vai ano, entra ano e parece que o cenário piora ainda assim, né? A gente viu 2025 um cenário, por exemplo, de inflação que foi até caindo durante o ano, mas a taxa de juros não está ajudando o brasileiro? É isso, Muri. Na verdade, essa é uma situação, esse é um cenário que começa lá atrás, quando o juro estava mais baixo, quando as instituições estavam muito mais abertas a conceder crédito, e é um processo que vai se acumulando, né? As famílias vão tomando crédito, assim como as empresas, é uma dinâmica que tem uma certa semelhança. A gente tem visto muitas empresas viverem crises aí de endividamento, entrarem em recuperação extrajudicial ou judicial. Na verdade, a gente até tem números mostrando que o número de recuperações judiciais cresceu muito esse ano, atingiu também aí marcas importantes, e é o fruto de uma mesma dinâmica. No período de juro mais baixo, de muito emprego, muita renda, as famílias tomam crédito e depois essa dívida ela vai pesando no orçamento familiar e muitas vezes para tentar sair dessa espiral elas tomam outras dívidas e é exatamente isso que a gente está assistindo. Importante dizer que esse número de 80,2% de famílias endividadas, ele não mostra por si só o problema, né? Então, quer dizer, são famílias que têm alguma dívida. Pode ser um crédito imobiliário, pode ser um CDC, me fugiu a palavra, aquele crédito, o consignado, que é clássico. O clássico, que é um crédito que tem um juro mais baixo, que tem uma garantia. Não é exatamente o problema. O problema é que o Banco Central já identificou também, essa pesquisa da CNC não traz essa informação, mas o Banco Central já demonstrou, já trouxe informações de que está havendo um crescimento de dívida nessas linhas mais ruins, nessas emergenciais. Então, o cheque especial e principalmente o rotativo de cartão de crédito. Que é o pior, né? Se a gente for olhar para esse cenário, a gente sabe o impacto que tem na vida das famílias. Quando a pessoa ela entra nesse rotativo, realmente ela tem muito mais dificuldade de sair, porque o juro é muito alto e de fato é porque realmente chegou ali numa situação em que ela se perdeu um pouco, né? Nessa dinâmica de gestão de dívidas. Então, o problema maior é esse. E os números aqui da CNC confirmam que realmente você tem aí um endividamento muito alto, 29%, né, 29,6% de dívidas em atraso. Com algum atraso, aqui está computado também aquele que pagou uma semana atrasado, coisa e tal, mas é um indicador que mostra realmente uma situação de muita preocupação, Muriel. E aí, à medida em que o juro sobe, vai ficando muito mais difícil. A dívida é pré-fixada, é verdade. O problema é que aquela segunda dívida que ela tem que tomar para pagar a primeira já é num outro custo e, sobretudo, muitas instituições financeiras ficaram muito mais seletivas. Então, a dificuldade de resolver o problema só aumenta. Pois é, e aí a gente tem alguns pontos importantes, né? A gente sabe que estamos num ano eleitoral e, naturalmente, qualquer pessoa que queira se eleger vai trazer essa questão que é um problema para as famílias, né? E a gente imagina que o governo federal que tenta se reeleger tem feito e vai fazer movimentos importantes para tentar movimentar aí pelo menos essa vida, não à toa, essa vida do consumidor,
do eleitor, a gente tem notícias que a gente tem falado por aqui do Desenrola 2.0, que pode surgir para ajudar na renegociação de dívidas, que foi um projeto bem importante, um programa bem importante já quando era só o Desenrola e agora vem ano eleitoral. É isso mesmo. Agora, preocupa, e a gente tem ouvido muitos economistas, muitos especialistas falando a respeito disso, determinadas medidas que elas parecem realmente resolver muito no curto prazo. Hoje, o Dario Durigan falou, o ministro da Fazenda falou sobre a possibilidade de se liberar o uso de fundo de garantia do FGTS para pagamento de dívida. Isso é uma ideia, ele não deu muitos detalhes, na verdade isso está dentro do debate para esse pacote que está sendo estudado, mas é uma medida que, de fato, é questionável. O FGTS não tem esse objetivo, ele é um instrumento com outras finalidades e usar a FGTS para pagar a dívida realmente me parece assim, aquele recurso extremo que a gente já perdeu mesmo o controle. E existe essa preocupação de que você crie caminhos, mecanismos que aliviem o momento, esse endividado no curto prazo, abre até espaço, eventualmente, para que ele volte a se endividar em breve. Então, essa discussão sobre esse pacote, ela é precisa ser acompanhado com muita atenção e tem muitos sinais de alerta aí. Eu acho que há um consenso, inclusive envolvendo os representantes dos bancos, das fintechs, de que é preciso ter alguma ação, porque realmente esse quadro de endividamento começou a ficar perigoso, preocupante para todo mundo, né? Tanto para as famílias quanto para as próprias instituições. Então, um caminho é preciso encontrar. Agora, a qualquer preço, medidas muito populistas, realmente é muito perigoso. O uso do FGTS, acho que por exemplo, é um instrumento que não é bem visto, provavelmente não vai agradar aí o mercado se ele for realmente adotado. Pois é, o uso do FGTS a gente sabe que tem sido já questionado e discutido há bastante tempo, várias ideias surgem. Nenhuma ideia tem se firmado exatamente, porque no fim das contas pode ajudar a pagar aquela dívida, só que a pessoa não sabe lidar com o dinheiro. Então a pessoa pode depois contrair novas dívidas e aí vai virando aquela bola de neve tudo de novo e não tem mais o FGTS. E um outro risco também é você dar um sinal de que tudo bem se endividar, que daqui a pouco vem um desenrola, né? Acho que esse é um cenário muito negativo, porque uma outra ideia em debate é um desconto de 80% no valor da dívida para ver essa renegociação. É um desconto importante e que mensagem você está transmitindo, né, para as pessoas quando você concede um desconto desse tamanho. Então, realmente, tem essas duas questões. Você deixa a pessoa, depois, mais para frente, com um problema, né? Vai perder ali o FGTS para pagar uma dívida de cartão de crédito. E, além disso, você está dando um pouco um recado de que tudo bem, vai tomando a dívida, daqui a pouco o governo vai fazer alguma coisa. Então, é o tipo de estratégia que não... para o longo prazo, ela não traz realmente benefícios. Lucinda Pinto, obrigada, viu, pela análise que você traz e pelas informações. Obrigada, Muri. Boa tarde. Bom trabalho.